Subtítulo: O ciclo da borracha. Caruso inaugura um teatro monumental no meio da selva. Alguns autores calculam que pelo menos 500.000 de nordestinos sucumbiram às epidemias, ao impaludismo, à tuberculose ou ao beriberi na época do auge da goma. Aspas. Este sinistro ossário foi o preço da indústria da borracha. Fecha aspas. Sem nenhuma reserva de vitaminas, os camponeses das terras secas realizavam a longa viagem para a selva úmida. Ali, os aguardava nos pantanosos seringais a febre. Iam amontoados nos porões dos barcos, em tais condições que muitos sucumbiam antes de chegar. Antecipavam, assim, o próximo destino. Outros nem sequer conseguiam embarcar. Em 1878, dos 800.000 habitantes do Ceará, 120.000 marchavam rumo ao rio Amazonas. Porém, menos da metade conseguiu chegar. Os restantes foram caindo, abatidos pela fome ou pela doença, nos caminhos do sertão ou nos subúrbios de Fortaleza. Um ano antes, havia começado uma das 7 maiores secas de quantas açoitaram o Nordeste durante o século passado. Não só a febre, também aguardava na selva um regime de trabalho bastante parecido com a escravidão. O trabalho se pagava em espécies: carne seca, farinha de mandioca, rapadura, aguardente, até que o seringueiro saldasse as suas dívidas, milagre que raras vezes ocorria. Havia um acordo entre os empresários para não dar trabalho aos operários que tivessem dívidas pendentes. Os guardas rurais, postados nas margens dos rios, disparavam contra os fugitivos. As dívidas somavam-se às dívidas. A dívida original, pelo transporte do trabalhador do Nordeste, agregava-se à dívida pelos instrumentos de trabalhos, facão, faca, baldes, e como o trabalhador comia e, sobretudo, bebia, quanto mais antigo fosse o operário, maior seria a dívida por ele acumulada. Analfabetos, os nordestinos sofriam sem defesas os passes de prestidigitação da contabilidade dos administradores. Priestley observou, por volta de 1770, que a borracha servia para apagar os traços do lápis sobre o papel. Priestley observou, por volta de 1770, que a borracha servia para apagar os traços do lápis sobre o papel. 70 anos depois, Charles Goodyear descobriu, ao mesmo tempo que o inglês Hancock, o processo de vulcanização da borracha, que lhe dava flexibilidade e tornava inalterável às mudanças de temperatura. Já em 1850, revestiam-se de borracha as rodas dos veículos. No fim do século, surgiu a indústria do automóvel nos Estados Unidos e na Europa, e com ela nasceu o consumo de pneumáticos em grandes quantidades. A demanda mundial de borracha cresceu verticalmente. A seringueira proporcionava ao Brasil, em 1890, 1/10 de suas rendas por exportações. 20 anos depois, a proporção subia a 40%, com as vendas quase alcançando o nível do café, apesar de o café estar, por volta de 1910, no zênite de sua prosperidade. A maior parte da produção de borracha provinha, então, do território do Acre, que o Brasil havia arrancado à Bolívia ao cabo de fulminante campanha militar. Conquistado o Acre, o Brasil dispunha da quase totalidade das reservas mundiais de borracha. A cotação internacional estava nos picos e os bons tempos pareciam infinitos. Mas os seringueiros não os desfrutavam, embora fossem eles que saíam a cada madrugada de suas choças com vários recipientes amarrados às costas e se enganchavam nas árvores
as Hevea brasilienses, gigantescas, para sangrá-las. Faziam várias incisões, no tronco e nos ramos grossos próximos à copa. Da ferida brotava o látex, suco leitoso e pegajoso que enchia os jarros em algumas horas. À noite, cozinhavam os discos planos da goma, que se acumulariam na administração da propriedade. O cheiro ácido e repelente da borracha impregnava a cidade de Manaus, capital mundial do comércio do produto. Em 1849, Manaus tinha 5.000 habitantes. Em pouco mais de meio século, cresceu em 70.000. Os magnatas da borracha edificaram ali suas mansões de arquitetura extravagante e decoração suntuosa, com madeiras preciosas do Oriente, azulejos de Portugal, colunas de mármore de Carrara e móveis de ebanistas franceses. Os novos ricos da selva mandavam trazer os alimentos mais caros do Rio de Janeiro. As melhores modistas da Europa cortavam seus trajes e vestidos. Enviavam seus filhos para estudar em colégios ingleses. O Teatro Amazonas, monumento barroco de bastante mau gosto, é o símbolo maior da vertigem daquelas fortunas do princípio do século. O tenor Caruso cantou para os habitantes de Manaus na noite de inauguração por uma soma fabulosa depois de subir o rio pela selva. Pavlova, que devia dançar, não pôde passar da cidade de Belém, porém enviou suas desculpas. Em 1913, de um só golpe, o desastre abateu-se sobre a borracha brasileira. O preço mundial, que havia alcançado os 12 xelins 3 anos antes, reduziu-se à quarta parte. Em 1900, o Oriente só havia exportado 4 toneladas de borracha. Em 1914, as plantações do Ceilão e da Malásia jogaram mais de 70.000 toneladas no mercado mundial e 5 anos mais tarde, suas exportações já estavam arranhando as 400.000 toneladas. Em 1919, o Brasil, que havia desfrutado o virtual monopólio da borracha, só abastecia a 8ª parte do consumo mundial. Meio século depois, o país compra no estrangeiro mais da metade da borracha de que necessita. O que aconteceu? Lá por 1873, Henry Wickham, um inglês que possuía matas de caucho de onde se extrai o látex no rio Tapajós e era conhecido por suas manias de botânico, enviara desenhos e folhas da seringueira ao diretor do Jardim de Kew, em Londres. Recebeu a ordem de obter boa quantidade de sementes, as pepitas que a Hevea brasiliensis abrigava em seus frutos amarelos. Tinha de tirá-las de contrabando, porque o Brasil castigava severamente a evasão de sementes, e não era fácil. As autoridades revistavam com muito cuidado os barcos. Então, como por encanto, um navio de Inman Line internou-se 2.000 quilômetros além do habitual, rumo ao interior do Brasil. No regresso, Henry Wickham estava entre seus tripulantes. Tinha escolhido as melhores sementes, depois de pôr os frutos a secar numa aldeia indígena, e as trazia dentro de um camarote fechado, enrolado em folhas de banana e suspensas por cordas no ar, para que os ratos a bordo não as alcançassem. Todo o resto do barco ia vazio. Em Belém do Pará, em frente da desembocadura do rio, Wickham convidou as autoridades para um grande banquete. O inglês tinha fama de maníaco. Sabia-se em toda a Amazônia que colecionava orquídeas. Explicou que levava, por encomenda do rei da Inglaterra, uma série de mudas de orquídeas raras para os jardins de Kew. Como eram plantas delicadíssimas, explicou,
as tinha num gabinete hermeticamente fechado, numa temperatura especial. Se o abria, arruinavam-se as flores. Assim, as sementes chegaram intactas ao porto de Liverpool. 40 anos mais tarde, os ingleses invadiam o mercado mundial com a borracha Malaya. As plantações asiáticas, racionalmente organizadas a partir dos brotos verdes de Kew, desbancaram sem dificuldade a produção extrativa do Brasil. A prosperidade amazônica virou fumaça. A selva voltou a fechar-se sobre si mesma. Os caçadores de fortunas emigraram para outras bandas. O luxuoso acampamento desintegrou-se. Ficaram, sim, sobrevivendo como podiam os trabalhadores que foram trazidos de muito longe para serem postos a serviço da aventura alheia. Alheia, inclusive, para o próprio Brasil, que não tinha feito outra coisa senão responder aos cantos de sereia da demanda mundial de matéria-prima, mas sem participar na menor parcela do verdadeiro negócio da borracha. O financiamento, a comercialização, a industrialização e a distribuição. E a sereia ficou muda. Até que, durante a Segunda Guerra Mundial, a borracha da Amazônia recobrou um novo impulso transitório. Os japoneses haviam ocupado a Malásia e as potências aliadas necessitavam desesperadamente se abastecer de borracha. Também a selva peruana foi sacudida, naqueles anos de 1940, pelas urgências da borracha. No Brasil, a chamada Batalha da Borracha mobilizou novamente os camponeses do Nordeste. Segundo denúncia formulada no Congresso, ao fim da batalha, foram 50.000 os mortos que, derrotados pelas pestes e fome, ficaram apodrecendo entre os seringais. Subtítulo: Os plantadores de cacau acendiam charutos com notas de 500 mil réis. A Venezuela identificou-se com o cacau, planta originária da América, durante muito tempo. Abre aspas. Os venezuelanos tínhamos sido feitos para vender cacau e distribuir em nosso solo quinquilharias do exterior. Fecha aspas, diz Rangel. Os oligarcas do cacau, mais os agiotas e os comerciantes, integravam, aspas, uma santíssima trindade do atraso, fecha aspas. Junto com o cacau, formando parte de seu cortejo, coexistiam a pecuária nas planícies, o anil e o açúcar, o tabaco e também algumas minas. Porém, o Gran Cacau foi o nome com que o povo batizou, acertadamente, a oligarquia escravagista de Caracas. À custa do trabalho dos negros, essa oligarquia enriqueceu-se, abastecendo de cacau a oligarquia mineira no México e a metrópole espanhola. Em 1873, inaugurou-se na Venezuela uma cidade do café. O café exigia, como o cacau, terras de vertentes ou vales cálidos. Apesar da interrupção do intruso, o cacau continuou, de todos os modos, a sua expansão, invadindo os solos úmidos de Carúpano. A Venezuela continuou sendo agrícola, condenada ao calvário das quedas cíclicas dos preços do café e do cacau. Ambos produtos sortiam os capitais que tornavam possível a vida parasitária, o puro desperdício de seus donos, mercadores e usuários. Até que, em 1922, o país converteu-se de súbito num manancial de petróleo. A partir de então, o petróleo dominou a vida do país. O ouro negro vinha dar razão, com 4 séculos de atraso, às fantasias dos conquistadores espanhóis, procurando sem sorte o rei que se banhava em ouro. Eles chegaram à loucura de confundir uma
aldeiazinha de Maracaibo com Veneza e a fétida costa de Pariá com o paraíso terrestre. Nas últimas décadas do século XIX, iniciou-se a glutonaria dos europeus e dos norte-americanos ao chocolate. O progresso da indústria deu um grande impulso às plantações de cacau do Brasil e estimulou a produção das velhas plantações da Venezuela e do Equador. No Brasil, o cacau fez seu ingresso impetuoso no cenário econômico, ao mesmo tempo que a borracha. E como a borracha, deu trabalho aos camponeses do Nordeste. A cidade de Salvador, na Baía de Todos os Santos, tinha sido uma das mais importantes cidades da América, como capital do Brasil e do açúcar, e ressuscitou então como capital do cacau. Ao sul da Bahia, desde o Recôncavo até o estado do Espírito Santo, entre as terras baixas do litoral e a cadeia montanhosa da costa, os latifúndios continuam proporcionando, em nossos dias, a matéria-prima de boa parte do chocolate que se consome no mundo. Como a cana-de-açúcar, o cacau trouxe consigo a monocultura e a queimada das matas, a ditadura das cotações internacionais e a penúria sem trégua dos trabalhadores. Os proprietários das plantações, que vivem nas praias do Rio de Janeiro e são mais comerciantes do que agricultores, proíbem que se destine uma só polegada de terra a outras culturas. Seus administradores costumam pagar salários em espécie, charque, farinha, feijões. Quando pagam em dinheiro, o camponês recebe por um dia inteiro de trabalho uma diária que equivale a uma garrafa de cerveja e deve trabalhar um dia e meio para poder comprar uma lata de leite em pó. O Brasil desfrutou por um bom tempo dos favores do mercado internacional. Não obstante, encontrou na África sérios competidores. Por volta da década de 1920, Gana já havia conquistado o primeiro lugar. Os ingleses desenvolveram a plantação de cacau em grande escala com métodos modernos, neste país que, por esta época, era colônia e se chamava Costa do Ouro. O Brasil caiu para o segundo lugar e, anos mais tarde, para o terceiro, como provedor mundial de cacau. Contudo, houve mais de um período em que nada fazia crer que um destino medíocre aguardasse as terras férteis do sul da Bahia. Intocados durante toda a época colonial, os solos multiplicavam os frutos. Os peões partiam as cascas a golpe de facão, juntavam os grãos, carregavam-nos nos carros para que os burros os levassem até os escoadouros, e era preciso cortar cada vez mais matas, abrir novos clarões, conquistar novas terras ao fio do machado e a tiro de fuzil. Nada sabiam os peões dos preços nem dos mercados. Nem sequer sabiam quem governava o Brasil. Até pouco tempo, ainda se encontravam trabalhadores nas fazendas, convencidos de que Dom Pedro II, o imperador, continuava no trono. Os senhores do cacau esfregavam as mãos. Eles sim sabiam, ou acreditavam saber. O consumo de cacau aumentava e com ele aumentavam a cotação e os lucros. O porto de Ilhéus, por onde se embarcava quase todo o cacau, chamava-se a Rainha do Sul. E, embora esteja se definhando hoje em dia, ali ficaram os sólidos palacetes que os fazendeiros mobiliaram com faustoso e péssimo gosto. Jorge Amado escreveu vários romances sobre o tema. Assim recria uma etapa de alta de preços, abre aspas. Ilhéus e a zona do cacau nadaram em ouro, banharam em champanha, dormiram com francesas vindas do Rio de Janeiro. No Trianon, o cabaré mais chique da cidade, o coronel Maneca Dantas
acendia charutos com notas de 1.000 réis, repetindo o gesto de todos os fazendeiros ricos do país nas altas anteriores do café, da borracha, do algodão e do açúcar. Fecha aspas. Com a alta de preços, a produção aumentava. Depois os preços baixavam. A instabilidade se fez cada vez mais estrepitosa e as terras foram mudando de dono. Começou o tempo dos, aspas, milionários mendigos, fecha aspas. Os pioneiros das plantações cediam seu sítio aos exportadores, que se apoderavam, executando dívidas das terras. Em apenas 3 anos, entre 1959 e 1961, para dar apenas um exemplo, o preço internacional do cacau em amêndoa reduziu-se a 1/3 parte. Posteriormente, a tendência à alta dos preços não foi capaz de abrir, por certo, as portas da esperança. A CEPAL prevê vida curta para a curva de ascenso. Os grandes consumidores de cacau, Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha Federal, Holanda, França, estimulam a competição entre o cacau africano e o que Brasil e Equador produziam, para comer chocolate mais barato. Provocam, assim, como dispõem dos preços, períodos de depressão que lançam nas estradas os trabalhadores que o cacau expulsa. Os desempregados procuram árvores para sob elas dormir e bananas verdes para enganar a fome. Não comem, certamente, os finos chocolates europeus que o Brasil, terceiro produtor mundial de cacau, importa incrivelmente da França e da Suíça. Os chocolates valem cada vez mais. O cacau, em termos relativos, cada vez menos. Entre 1950 e 1960, as vendas de cacau do Equador aumentaram mais de 30% em volume, mas somente 15% em valor. Os 15% restantes foram um presente do Equador aos países ricos, que no mesmo período lhe enviaram, a preços crescentes, seus produtos industrializados. A economia equatoriana depende das vendas de bananas, café e cacau, 3 alimentos duramente submetidos ao naufrágio dos preços. Segundo dados oficiais, de cada 10 equatorianos, 7 padecem de desnutrição básica e o país sofre um dos índices de mortalidade mais altos do mundo. Subtítulo: Braços baratos para o algodão. O Brasil ocupa o 4º lugar no mundo como produtor de algodão, o México o 5º. Em conjunto, da América Latina provém mais da 1/5 parte do algodão que a indústria têxtil consome no planeta inteiro. No fim do século XVIII, o algodão havia se convertido na matéria-prima mais importante dos viveiros industriais da Europa. A Inglaterra multiplicou por 5, em 30 anos, suas compras desta fibra natural. O fuso que Arkwright inventou, ao mesmo tempo que Watt panteava sua máquina a vapor, e a posterior criação do tear mecânico de Cartwright, impulsionaram com decisivo vigor a fabricação de tecidos e proporcionaram ao algodão, planta nativa da América, mercados ávidos no ultramar. O porto de São Luís do Maranhão, que dormira uma longa sesta tropical, apenas interrompida por raros navios durante o ano, foi bruscamente despertado pela euforia do algodão. Os escravos negros afluíram às plantações do norte do Brasil e, entre 150 e 200 navios, partiam a cada ano de São Luís, carregando 1 milhão de libras de matéria-prima têxtil. Enquanto nascia o século XIX, a crise da economia mineira proporcionava ao algodão mão de obra escrava em abundância. Esgotados o ouro e os diamantes do sul,
O Brasil parecia ressuscitar no norte. O porto floresceu, produziu poetas em medida suficiente para que o chamassem de Atenas do Brasil. Mas a fome chegou, com a prosperidade, à região do Maranhão, onde ninguém cuidava de cultivar alimentos. Em alguns períodos, só houve arroz para comer. Esta história terminou como havia começado. O colapso chegou de súbito. A produção do algodão em grande escala nas plantações do sul dos Estados Unidos, com terras de melhor qualidade e meios mecânicos para descaroçar e enfardar o produto, abateu os preços à terça parte e o Brasil ficou fora da concorrência. Uma nova etapa de prosperidade abriu-se com a Guerra da Secessão, que interrompeu os fornecimentos norte-americanos, porém durou pouco. Já no século XX, entre 1934 e 1939, a produção brasileira de algodão incrementou-se num ritmo impressionante. De 126 mil toneladas, passou a mais de 320 mil. Então sobreveio um novo desastre. Os Estados Unidos jogaram seus excedentes no mercado mundial e o preço caiu. Os excedentes agrícolas norte-americanos são, como se sabe, o resultado dos fortes subsídios que o Estado outorga aos produtores, a preços de dumping e como parte dos programas de ajuda exterior, os excedentes se espalham pelo mundo. Assim, o algodão foi o principal produto de exportação do Paraguai, até que a concorrência ruinosa do algodão norte-americano o deslocou dos mercados e a produção paraguaia reduziu-se desde 1952 à metade. Assim, o Uruguai perdeu o mercado canadense para seu arroz. Assim, o trigo da Argentina, um país que tinha sido o celeiro do planeta, perdeu a sua importância nos mercados internacionais. O dumping norte-americano do algodão não impediu que uma empresa norte-americana, a Anderson, Clayton & Co., detivesse o império deste produto na América Latina, nem impediu que, por meio dela, os Estados Unidos comprassem algodão mexicano para revendê-lo a outros países. O algodão latino-americano continua vivo no comércio mundial, aos trancos e barrancos, graças a seus baixíssimos custos de produção. Inclusive as cifras oficiais, máscaras da realidade, delatam o miserável nível da retribuição do trabalho. Nas plantações do Brasil, os salários de fome se alternam com o trabalho servil. Nas da Guatemala, os proprietários orgulham-se de pagar salários de 19 quetzais por mês. O quetzal equivale nominalmente ao dólar. E, como se fosse muito, eles mesmos advertem que a maior parte se liquida em espécies ao preço por eles fixado. No México, os diaristas que deambulam de safra em safra, cobrando $1,50 por jornada, não só padecem o subemprego, mas também, e como consequência, a subnutrição e, muito pior, é a situação dos trabalhadores do algodão da Nicarágua. Os salvadorenhos, que fornecem algodão aos industriais têxteis do Japão, consomem menos calorias e proteínas que os famintos hindus. Para a economia do Peru, o algodão é a segunda fonte agrícola de divisas. José Carlos Mariátegui observou que o capitalismo estrangeiro, em sua perene busca de terras, braços e mercados, tendia a apoderar-se das culturas de exportação do Peru com a execução de hipotecas dos fazendeiros endividados. Quando o governo nacionalista do general Velasco Alvarado chegou ao poder em 1968, estava em exploração menos da sexta parte das terras do país aptas para a exportação intensiva. A renda per capita da população era 15 vezes menor que a dos Estados Unidos e o consumo de calorias aparecia entre os mais baixos do mundo. Porém, a produção do algodão continuava.
como a do açúcar, regida por critérios alheios ao Peru, como havia denunciado Mariátegui. As melhores terras, as Campinas da Costa, estavam em mãos de empresas norte-americanas ou latifundiários que só eram nacionais num sentido geográfico, como a burguesia de Lima. 5 grandes empresas, a Anderson Clayton e a Grace, tinham em suas mãos a exportação do algodão e do açúcar e contavam também com seus próprios, aspas, complexos industriais, fecha aspas, de produção. As plantações de açúcar e algodão da costa, supostos focos de prosperidade e progresso por oposição aos latifúndios da serra, pagavam aos peões salários de fome, até que a reforma agrária de 1969 as expropriou e as entregou em cooperativas aos trabalhadores. Segundo o Comitê Interamericano de Desenvolvimento Agrícola, a renda de cada membro das famílias de assalariados da costa só chegava aos $5 mensais. A Anderson Clayton Co. conserva 30 filiais na América Latina e não apenas se ocupa em vender algodão, mas, além disso, monopólio horizontal, dispõe de uma rede que abarca o financiamento e a industrialização da fibra e de seus derivados, e produz também alimentos em grande escala. No México, por exemplo, embora não possua terras, exerce de todos os modos seu domínio sobre a produção de algodão. Em suas mãos estão, de fato, os 800 mil mexicanos que o colhem. A empresa compra a preço muito baixo a excelente fibra de algodão mexicano, porque previamente concede créditos aos produtores com a obrigação de que vendam as colheitas ao preço com que ela abra o mercado. Aos adiantamentos em dinheiro se soma o fornecimento de fertilizantes, sementes, inseticidas. A empresa se reserva o direito de supervisionar os trabalhos de fertilização, semeadura e colheita. Fixa a tarifa que lhe apetece para descaroçar o algodão. Usa as sementes em suas fábricas de azeite, graxa e margarinas. Nos últimos anos, a Clayton, abre aspas, não contente em dominar todo o comércio de algodão, irrompeu até na produção de doces e chocolates, comprando recentemente a empresa Luxus. Fecha aspas. Atualmente, a Anderson Clayton é a principal firma exportadora de café do Brasil. Em 1950, interessou-se pelo negócio. 3 anos depois, já havia destronado a American Coffee Corporation. No Brasil, é, além disso, a primeira produtora de alimentos e figura entre as 35 empresas mais poderosas do país.